Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno Berdan, eu sou oficineiro de teatro pela Secultur, Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá, e nesse ano de 2020, por conta da pandemia de Covid-19 e o isolamento social, nós começamos a fazer as oficinas nessa modalidade online, que é para evitar a maior proliferação do vírus. Eu sou oficineiro responsável pelo setor de teatro e teremos 50 minutos de videoaulas todas as semanas, de cada uma das linguagens. Tem oficinas de fotografia, grafite, dança, outras linguagens de artes visuais, de música, que vocês podem acompanhar totalmente gratuito aqui no canal do Cultura na Rede. 50 minutos de cada oficina. Além das videoaulas que vocês têm acesso aqui no canal do Cultura na Rede, vocês vão ter 100 minutos de live monitoria para tirar dúvidas com os oficineiros. No meu caso, são todas as sextas-feiras, às 15 horas da tarde, a live monitoria lá no meu canal do YouTube, chamado Breno Berdan. Vocês podem acessar lá para poder tirar suas dúvidas às sextas-feiras. É importante que vocês assistam a live monitoria enquanto ela está rolando, para vocês poderem fazer perguntas e eu responder elas. É lógico que às vezes uma pergunta de algum colega pode ser a sua pergunta. Só que eu acredito que você estar presente seria muito mais rico para a oficina e para o seu entendimento. Então se inscreva aqui no canal do Cultura na Rede, acione o sininho para não perder a notificação das oficinas quando sair. E também se inscreva no meu canal e acione o sininho para não perder as notificações de quando tiver live monitoria lá. Tá bom, pessoal? Essa é a aula número 20 da oficina de teatro online. E eu vou dar continuidade no conteúdo da semana anterior, falando sobre comédia dell'arte. Nessa aula eu vou destrinchar um pouco mais sobre os personagens tipo de comédia dell'arte e vou introduzir o teatro elisabetano. Só para recapitular um pouco do que eu comecei a falar na aula anterior, a comédia dell'arte ela começou em torno do século XV, século XVI na Itália, durante o período do Renascimento, que foi um período onde a arte ela teve mais foco, onde os artistas começaram a ser reconhecidos pelo seu trabalho, serem reconhecidos como profissionais e não apenas como um hobby. E a comédia dell'arte foi muito importante para a história do teatro, porque criou vários conceitos de profissionalismo e também de como se deve estudar e trabalhar com teatro. Muitos desses moldes são trabalhados até hoje. Existem companhias ao redor do mundo que trabalham especificamente com comédia dell'arte. Um exemplo muito palpável e muito próximo da gente é a companhia Arte da Comédia, que é uma companhia de Curitiba, sob direção de Rodrigo Innocenti. É uma companhia que já está há mais de 10 anos em ativa, tem um trabalho muito bacana com comédia dell'arte e eu acredito que seria muito interessante vocês darem uma conferida no trabalho deles. Eles têm uns espetáculos de comédia dell'arte muito divertidos, muito bacanas e com a estética que respeita muito os moldes clássicos da comédia dell'arte. Mas agora vamos entrar nos personagens tipo da comédia dell'arte, começando pelo Pantaleão. A primeira coisa que vocês devem saber sobre o Pantaleão é que ele era o comerciante avarento. Um exemplo que eu posso dar de Pantaleão, que é lógico que foi inspirado no Pantaleão, não é o clássico, é o Tio Patinhas da Disney. Ele é um grande empresário, comerciante, tem várias empresas, muito rico, muito mão de vaca, muito pão duro e muito avarento. Nas tramas de comédia dell'arte, o Pantaleão ele podia ser representado como um pai ranzinza ou como um marido traído por uma mulher muito mais jovem e muito bonita. E o Pantaleão também é conhecido por ser um tanto estúpido, porque normalmente ele era enganado tanto pela família quanto pelos criados. E por ele ser um dos personagens dos Vecchi, dos velhos, ele tinha um sotaque veneziano que dava um ar mais burguês para ele. Ele é um descendente direto do personagem Papus, das comédias atelanas. As comédias atelanas são clássicos romanos. Tinha como características principais a grande magreza, ele era muito magro, curvado, ele tinha o nariz muito comprido, também curvado para baixo, como eu disse na aula anterior. Também uma barbicha fazendo ponta, vermelha.
E o seu traje? O seu traje normalmente era uma calça preta, uma camisa vermelha, e em alguns casos ele usava um casacão de mangas compridas e largas, onde ele normalmente se escondia ou escondia dinheiro. Como ele era muito avarento, ele desconfiava de todo mundo que queria roubar o dinheiro dele, ele às vezes costumava esconder o dinheiro consigo. Geralmente ele carregava consigo uma espada e um saco de dinheiro, ou dinheiro escondido nas mangas, como eu disse anteriormente. E a cor da sua máscara era verde. Agora vamos falar sobre o Doutore. O Doutore normalmente... O Doutore normalmente ele era... Eita, meu Deus, hoje tá difícil, né? O Doutore normalmente era representado como ou um advogado ou um médico nas tramas. Gostava de se apresentar com palavras rebuscadas, difíceis para impressionar os ignorantes, normalmente fazendo citações em latim e as mais complexas possível. E ele falava o dialeto bolonhês, porque em Bolonha tem uma das mais antigas universidades da Itália, o que daria embasamento para ele quanto um doutor, alguém estudioso, alguém estudado. Mas ele representava o falso sábio, e normalmente ele se aliava ao Pantaleão. Um traço interessante do Doutore é que ele se gabava demais de ser muito inteligente, de ter muito estudo, várias faculdades. Ele sempre ficava se autoafirmando demais, mas a maioria das vezes é uma mentira. Às vezes ele leu alguma coisa e tirou suas próprias conclusões. Ele é o verdadeiro exemplo do cara do achismo, aquele que lê uma parada no Facebook e acredita que aquilo é verdade. E uma semelhança dele com o Pantaleão é que muitas vezes ele era ciumento com a filha e ele queria escolher o marido da filha. Só que pela ignorância dele, por ele se achar muito inteligente, ele não percebia as tramas que aconteciam no enredo e muitas vezes ele era enganado. E normalmente ele queria decidir o marido da filha sem o consentimento dela. Um costume do Doutore é sempre carregar livros, para procurar nos livros algumas citações assim inusitadas, normalmente quando ele tinha aquelas longas discussões rebuscadas com o Pantaleão. E no final nenhum nem outro entendia o que estava falando. Normalmente o Doutore era representado por um ator gordo, usava roupa toda preta, uma capa preta, um chapéu pontudo ou algum chapéu que arremetesse à academia, e ele usava uma máscara que era interessante porque era uma máscara que tinha estrutura apenas assim ó, no nariz. Eu tô me olhando no visor para não ficar arriscando errado. E a testa, a máscara dele era só esse espaço aqui, ó, que representava a inteligência, a sapiência. E em outras vertentes, a máscara dele também era representada com umas máscaras dos doutores da época da peste negra, que é aquela máscara pontuda, assim, grandona, assim, que eles colocavam ervas na ponta para disfarçar o mau cheiro assim nas ruas por conta da peste negra. Além de tanto uma quanto a outra máscara serem representadas como máscaras vermelhas, e em poucos casos como máscaras pretas. E agora vamos falar sobre o capitão. O capitão normalmente era representado como o ex-soldado de guerra, muito corajoso, bravo e conquistador de mulheres. Ele costumava ficar contando vantagens, mas na verdade ele era um grande covarde e mentiroso. A sua nacionalidade, é interessante falar isso do capitão, que é uma coisa diferente dos outros personagens. Que a naturalidade dele, a nacionalidade dele mudava conforme o local onde a peça estava sendo apresentada, conforme onde a companhia de teatro estivesse viajando, né, por ser itinerante, mudava a nacionalidade do capitão. E para dar mais ênfase a essa personagem, normalmente o ator ele forçava bastante o sotaque do capitão em soldados. E para dar mais ênfase à personagem, o ator normalmente ele forçava bastante o sotaque da personagem, fazendo uma sátira aos soldados das regiões inimigas a qual a peça se passava, ou onde a peça estava sendo representada. E entre os vários nomes que o capitão recebia durante as montagens, nós podemos citar alguns que mudavam de uma região para outra, como por exemplo Scaramouche,
Matarazzo, Spavento, Mataraço, Fracassa e Spavento. E ele se vestia normalmente com calça, camisa, capa e um chapéu, representando os uniformes militares da época. No chapéu ele carregava uma grande pena e ele normalmente andava com espada, com faca, com punhal. Em alguns roteiros ele era até representado como um segundo ou terceiro enamorado, mas sempre a posição do enamorado ridículo, engraçado, estúpido, atrapalhado, farsante. E ele sempre tirava riso da plateia por ele sempre ser ludibriado pelas mulheres, sempre ser enganado. Ele achava que estava dominando a situação, mas na verdade ele estava sendo enganado. E por ser um personagem cômico, normalmente ele era representado com máscara. A máscara dele é o nariz grande, só que apontando para cima, como metido, uma sobrancelha mais erguida que a outra, e sempre num tom marrom ou preta. E agora vamos falar dos enamorados. Os enamorados eram a representação do casal romântico nas tramas de comédia dell'arte. Eram jovens bonitos, muitas vezes inteligentes, cultos, que eles davam assim o enfoque para o enredo das peças. Era um dos personagens principais a traçar o enredo. Eles conheciam poemas eruditos e eles usavam uma linguagem rebuscada, né? Em qualquer parte do texto eles tinham esse linguajar assim meio acadêmico. E eles falavam o toscano, conhecido como o dialeto mais nobre de todos na Itália. E sempre nas tramas eles estavam lutando contra as vontades dos pais em busca do amor verdadeiro. Amor verdadeiro e um amor proibido. Eles usavam roupas de época e normalmente eram representados por atores filhos de Nossa, que difícil essa palavra. Aristocratas falidos. E sempre eram auxiliados pelos servos nas suas dificuldades amorosas. E já que estamos falando dos servos, citei eles agora vamos falar dos Zanes. E vamos começar pelo mais famoso de todos, que era o Arlequim, que era também um dos personagens mais tradicionais em montagem de comédia dell'arte. Ele estava sempre com fome e misturava assim na sua personalidade um quê de ingenuidade, com esperteza, com sensualidade, com interesses assim em sempre zoar o patrão, sempre querer enganar ele, tirar alguma vantagem. Parecia que estava desligado do mundo, que não sabia o que estava acontecendo, mas ele estava bem espertinho, prestando atenção em tudo. Ele podia se chamar Fritelino, Mortelino, sempre com esse finalzinho lino nos seus nomes. Outros exemplos que podemos dar são Miselino e Hortelino. Talvez o nome tenha inspirado Hortelino troca-letras dos Looney Tunes, mas é que a personalidade não é muito parecida não. E além desses nomes podiam ser utilizados vários outros nomes com esse formato, porque significava algo no diminutivo, como se vão falar, o Breninho, o Joãozinho, o Josézinho, esse tipo de coisa. Josézinho não, é Zezinho, né? Zezinho, Guinho e Luizinho. Era um excelente dançarino, bailarino e falava bergamasco. Eles usavam uma roupa muito larga, cheia de losangos coloridos, às vezes era uma bata branca com alguns losangos coloridos, às vezes era uma roupa toda feita de losangos coloridos que simulavam retalhos costurados. E ele sempre carregava consigo um bastão, que ele usava para bater nos outros, assim, escondido. Quando ele aproveitava uma situação, vai lá, tum, na cabeça do outro. A sua máscara era preta, o seu nariz normalmente era mais arredondado, ele tinha as bochechas também assim gordinhas, e outra característica da máscara dele era a verruga na testa, como se ele tivesse levado uma pancada e tivesse inchado, assim, como se fosse um galo. Agora vamos falar sobre o Brighella. Ele era malicioso, inteligente e normalmente era representado como um personagem que fomentava as intrigas e as brigas nos enredos de comédia dell'arte. Ele ia lá e colocava a lenha na fogueira. Ele falava, ele tá fazendo isso, se fosse você ia lá dar uma espadada nele, chama ele para um duelo. Esse era o Brighella.
E o ator que interpretava o Brighella tinha que ser um ator com uma grande agilidade corporal, que soubesse usar esgrima e também com uma grande imaginação. O seu dialeto era o bergamasco, assim como o do Arlequim e de outros Zanes que nós vamos ver aí adiante. Scapin e Sganarelle também eram outros nomes dados ao Brighella, só que na região da França. E na ausência do personagem Brighella no enredo, o Arlequim assumia suas características. Sobre o seu figurino, ele vestia normalmente calças curtas e camisa branca. Em cima da camisa ele usava um paletó verde e sua máscara era verde escura e normalmente ele tinha ou um nariz redondo, só que sem a verruga igual ao do Arlequim, ou ele tinha também essas bochechas assim mais gordinhas. Era muito parecido com a máscara do Arlequim, só que não tinha verruga na testa e às vezes era representado com uma feição mais de bravo assim. E em outros casos um nariz pontudo para cima. Agora vamos falar de um dos meus favoritos, que é o Polichinelo ou Putinella. Ele era o servo guloso, dorminhoco, preguiçoso, exagerado, aquele fatalista que eu vou morrer, não vai dar certo, que misturava um misto de esperteza com idiotice. Sempre representado como o servo mais sentimental, mais emotivo e também o mais preguiçoso. O humorismo popular costumava trazer essas características comparando com os dos napolitanos. Ou seja, o dialeto que o Putinella usava era o dialeto napolitano. E em outras situações ele podia falar o bergamasco, que era o dialeto meio que geral dos Zanes. Outra característica do Polichinelo é que ele era um grande cantor. Ele muitas vezes é representado com uma corcunda e com longas vestes todas brancas, vestes longas e largas, e um chapéu assim pontudo para cima, assim caía, como se fosse uma touca de dormir. Essa touca também era branca, ou ele usava um chapéu pontudo em formato de cone, também branco. As vestes do Polichinelo sempre são todas brancas. A sua máscara sempre era representada assim, como se tivesse com um cara de triste, de medroso ou com sono. Sabe quando aperta aqui? O nariz dele era bem comprido, voltado para baixo, só que rechonchudo, meio gordinho assim o nariz dele. E a máscara dele sempre era em tons mais claros, ou branco mesmo, ou amarelada, verde claro. Sempre alguma coisa que arremetesse a alguma coisa mais suja, mais clara. Ele é um descendente direto do personagem Macus das Atelanas romanas. E agora vamos falar por último, a última personagem de comédia dell'arte, personagem tipo, a Colombina. Ela era o par romântico ou do Arlequim ou do Polichinelo nas tramas de comédia dell'arte. Ou até dos dois, ela traindo um com o outro. E quando a comédia dell'arte se alastrou para a Europa, ela também tinha um caso com o Pierrot, que era francês. Uma característica interessante que algumas peças de comédia dell'arte trazem é que o Arlequim e o Pierrot são o mesmo personagem, com uma dupla personalidade. Quando acontece alguma coisa, ele muda a personalidade. Quando tem uma fala ou quando bate na cabeça dele, ele muda a personalidade, muda também as características. E a Colombina não sabe que ele é os dois e ela trai ele com ele mesmo. Ela não consegue ficar sem a malandragem do Arlequim, mas também não consegue ficar sem o carinho do Pierrot. Eu não vou falar do Pierrot nesse vídeo porque ele é um personagem que evoluiu da comédia dell'arte, mas não é um personagem clássico. Uma característica interessante da Colombina é que ela sempre estava à procura de ascensão social. Sempre queria enriquecer, ficar rica, famosa. O seu figurino era um vestido longo, sempre com os tornozelos à mostra, um corpete branco e um avental verde. É lógico que as adaptações fizeram ela poder usar uns aventais mais coloridos, floridos. E um detalhe interessante é que dos Zanes ela era a única que não costumava usar máscaras, por ser uma personagem normalmente representada, por ser uma personagem feminina, né? E na comédia dell'arte as atrizes não costumavam usar máscaras. Salvo em pequenas situações que aí usava máscara, ou quando um ator interpretava a Colombina, aí ele usava uma máscara que se assemelhava à do Arlequim, só que com uns traços mais finos, digamos assim.
ela podia receber outros nomes como esmeraldina, diamantina, pedralina, sempre com essa vertente assim para o diminutivo. De todos os personagens de comédia dell'arte, a Colombina é a mais esperta de todas, a mais inteligente, a que sempre resolve os problemas dos seus amos e os seus próprios problemas. Dificilmente ela cai em uma enrascada que ela não consiga sair depois. Eu peguei aqui no livro, eu queria mostrar para vocês alguns exemplos de uns desenhos feitos dos personagens clássicos de comédia dell'arte. Aqui, ó. Acho que aqui vai ficar melhor para vocês enxergarem. Deixa eu tirar a mão da frente. Esse aqui é o Arlequim. Como vocês podem ver, aqui as características dos losangos que eu falei, a máscara. Aí aqui o Pantaleão, que eu também falei, ó, com a espada, a barbicha pontuda, o nariz pontudo, as longas vestes. Esse aqui o Doutore, com esse visual assim de acadêmico, inteligente, o grande chapelão, a máscara que eu falei para vocês que só tampa o nariz e a testa. Deixa eu ver se consigo focar melhor. Não vou conseguir focar melhor. Deixa eu mostrar mais perto o Arlequim para vocês verem a máscara. E aqui o Pantaleão. E agora vamos falar sobre a decadência da comédia dell'arte. As companhias de comédia dell'arte começaram a ter o seu maior sucesso na segunda metade do século XVI. Eles já tinham começado há mais ou menos um século antes disso, assim, já estavam crescendo, mas o pico mesmo de sucesso foi no segunda metade do século XVI, onde eles tinham contato muito maior com o público, com o povo mesmo, os cidadãos assim, que não eram nobres, ricos, eram pessoas do povo mesmo. E o grande sucesso deles com o povo despertou interesse nos nobres, nos políticos, no clero, em contratar as companhias de comédia dell'arte para montarem peças em seus palácios. E no século XVII alcançaram o ápice da sua carreira, de ficarem famosos. A comédia dell'arte, todo mundo queria atores de comédia dell'arte representando na sua cidade, ou em sua casa, em seu castelo, em seu palácio. E eles tiveram o maior foco de sucesso deles na França, onde eles ocupavam as melhores salas de apresentações daquele país. Só que esse grande contato da comédia dell'arte com a nobreza, com os palácios, fez ela cada vez mais se afastar das suas origens populares. Cada vez mais começou a se tornar uma arte erudita, uma arte mais assim para nobreza, uma arte assim para elite, e cada vez menos sendo apresentada para o povo, que era a grande massa que fazia eles ficarem famosos. E por eles receberem dinheiro, serem patrocinados pelos nobres, pelos políticos, cada vez menos eles foram colocando em seus enredos sátiras que criticassem a nobreza, o clero, os políticos, e eles foram perdendo força em sua personalidade. Outro detalhe também foi o ego dos atores de comédia dell'arte. Os atores mais antigos e mais famosos recusavam os personagens sérios, só queriam fazer os personagens cômicos, que davam mais visibilidade para eles, e deixavam os personagens sérios para os atores menos experientes, para aqueles que estavam começando agora. E um detalhe que começou a acontecer é que, pela falta de virtuosidade, de talento, de treino, eles começaram a usar de muitos truques para disfarçar a falta de técnica que eles tinham. Outro detalhe também, que eu acredito que foi uma consequência do machismo da sociedade da época, é que as atrizes de comédia dell'arte começaram a utilizar muito de nudez e subterfúgios vulgares em suas interpretações. Cada vez mais os atores de comédia dell'arte pararam de se aprimorar como eram feitos nos séculos anteriores, que eles estudavam, eram admirados. Cada vez mais foi subindo para a cabeça que eles eram bons e que eles não precisavam melhorar em nada. Só que isso levou ele ao declínio, porque do final do século XVII até o final do século XVIII, eles repetiram tanto os seus roteiros, tanto os seus enredos, sempre a mesma coisa, até que ficou saturado, pararam de ser contratados, onde foi o declínio da comédia dell'arte, no século XVIII.
É lógico que apesar do declínio, o registro estava feito com autobiografias, biografias dos artistas, desenhos, pinturas, ilustrando como que era a comédia dell'arte na época. E aos poucos, nos próximos séculos, ela foi renascendo. É lógico que nunca mais foi tão forte quanto no século XVII. Só que até hoje é conhecido o movimento da comédia dell'arte, só que não surtiu o efeito que os atores eles queriam que tivesse. Ele ficou assim por causa do ego, ele acabou não conseguindo mais alcançar os patamares de ser a arte principal do teatro. Então, pessoal, mudou bruscamente aqui a imagem, eu sei, mas é que acabou minha bateria do celular ontem e eu não consegui finalizar o vídeo. Aí eu coloquei o celular para carregar, fui fazer outras coisas, estava cansado. Aí hoje eu fiquei o dia inteiro correndo, fazendo outras coisas. E só hoje à noite que eu tô conseguindo voltar a gravar o vídeo, por isso que não vai ter uma continuidade estética, mas o conteúdo eu vou dar continuidade. Eu tinha gravado o início do teatro elisabetano, só que eu não tinha gostado, então ele também não vai para o vídeo final. Então eu estou reiniciando o teatro elisabetano aqui, nessa parte do vídeo. E aproveitando já que teve esse erro de continuidade, que foi minha culpa, peço desculpas. Eu gostaria de lembrar você de se inscrever aqui no canal do Cultura na Rede, acionar o sininho para receber as notificações sempre que sair vídeo novo aqui no canal, e acompanhar todas as oficinas que te interessam. Os professores eles compartilham 50 minutos de videoaula toda semana para vocês poderem acompanhar totalmente gratuito aqui no canal do Cultura na Rede, e fazem live monitoria também toda semana sobre o conteúdo, que são 100 minutos de live onde eles tiram as dúvidas de vocês. Eu, no meu caso, faço a minha live monitoria às sextas-feiras no período da tarde, lá no meu canal do YouTube, que é Breno Berdan. Se inscrevam lá e acionem o sininho também para não perder notificações e receber todo o conteúdo das oficinas, no caso da minha oficina, né, de teatro. Tá, vamos dar continuidade então sobre o teatro elisabetano. Eu finalizei comédia dell'arte, agora vamos para essa continuidade. O teatro elisabetano também nasceu no período do Renascimento, século XVI. E o Renascimento, ele alcançando a Inglaterra durante esse período, esse interesse sobre as obras clássicas, as atelanas, chegou nesse período na Inglaterra. E o Renascimento alcançou principalmente as universidades, tendo alguns dos autores clássicos sendo estudados, como Aristóteles e Horácio. Com a decadência do drama medieval, consequentemente, houve uma mudança nos estilos e a criação de novos estilos durante esse período na Inglaterra mesmo. Inclusive os dramas religiosos também perderam força durante esse período. O interesse pelo teatro, que até esse momento era os temas religiosos, foi cada vez mudando paulativamente para uns temas mais profanos. Muitos temas levantaram vários questionamentos espirituais, assim, umas críticas, e até mesmo teve a questão de questionar os poderes que já eram estabelecidos desde as eras anteriores. Portanto, o teatro elisabetano surgiu justamente nesse período onde os textos medievais iam perdendo sua força e foram se começar a ter interesse por outros gêneros, que foi o declínio do mundo medieval e o início da Idade Moderna. E você deve estar se perguntando por que essa denominação teatro elisabetano? E a resposta é muito simples. A maior parte dos textos criados desse gênero foi durante o reinado da rainha, nossa, redundante, né? Mas o reinado da rainha Elizabeth I, que era filha do rei Henrique VIII e da rainha Ana Belona. E o período foi do ano de 1558 até o ano de 1603. Foi esse o período que mais se desenvolveu esse gênero teatral. Elizabeth I subiu ao trono
aos 25 anos de idade, muito jovem. E o reinado dela proporcionou uma grande efervescência criativa no mundo artístico. Mas a história desse criativo movimento artístico iniciou no ano de... Vocês não têm noção como eu amo moto. Tá, voltando. O início desse movimento teatral, que é tão criativo, tão instigante, começou mais ou menos no ano de 1530, quando a tradução de uma peça chamada Andria, e de autoria de Terêncio, que eu falei aí uns vídeos atrás, causou um vucu-vucu muito grande. O pessoal se interessou muito, gostou muito desse texto, que até então não tinha na língua inglesa, e ocasionou também muitas imitações desse texto. E as representações de textos em latim tornou-se a principal diversão da aristocracia dessa época. E várias dessas peças foram escritas seguindo temas clássicos. E a influência desses modelos clássicos influenciou principalmente as tragédias. Pessoal, vou ter que usar também aqui minha colinha agora, porque é difícil de pronunciar o nome dessa peça. Tá? A primeira comédia inglesa foi Ralph Roister Doister. Não sei o que significa. But foi no ano de 1533 e foi escrito por Nicholas Udall, que nasceu no ano de 1505 e faleceu no ano de 1556. É uma comédia clássica que foi representada em Westminster pelos alunos do autor. Udall também escreveu várias outras peças seguindo esse tema clássico. E a primeira tragédia inglesa foi escrita no ano de 1561 por dois jovens advogados, Thomas Norton e Thomas Sackville. Peça influenciada pela escrita de Sêneca e se chamava Gorboduc. Considerada uma peça sem muitos atrativos, sem muita técnica, não muito bem desenvolvida, mas que também simbolizava uma inovação, justamente por ter sido escrita em inglês e não em latim, como antigamente era acostumado, e pela introdução do verso branco na literatura dramática, o que seria um estilo muito decorrente em todos os autores do período elizabetano. E por essa época, um verdadeiro teatro nacional começou a se desenvolver. Os autores começaram a introduzir cada vez mais temas políticos, fazendo críticas a pessoas famosas que existiam durante aquele período, o que alcançou um grande êxito. O que fez que a própria Rainha Elizabeth I decidisse que cada companhia de teatro tivesse um nobre que o protegesse, para que eles tivessem liberdade em sua profissão. É interessante a influência que o teatro elizabetano teve também para se criar políticas públicas e uma legislação que protejam os artistas. Mas como nem tudo é um mar de flores, tinha um adendo. Foi criada uma espécie de lei que a rainha estabeleceu, onde era proibida a crítica a qualquer pessoa da realeza. E as pessoas que cometiam esse crime, que para mim é censura pura, essa lei, era mandado para uma espécie de prisão em Gales. E um detalhe interessante, que antes das peças serem representadas para o grande público, elas tinham que ser apresentadas para uma espécie de mestre de cerimônias. E esse mestre de cerimônias, ele ia decidir se a peça era adequada ou não para ser representada. Era um órgão de censura ou uma espécie de vernissagem, uma espécie de curadoria. Esse mestre de cerimônias também era o responsável pelas festividades reais e, consequentemente, as apresentações que tivessem nelas. O primeiro mestre de cerimônias foi Edmund Towney, que exerceu essa função dos anos de 1579 até o ano de 1610, ano de sua morte. Ainda sobre essa mudança do teatro para um teatro mais nativo, digamos assim,
os autores foram cada vez mais se afastando das regras das 3 unidades teatrais, que, como eu falei na outra aula, era tempo, lugar e ação. Afastaram-se também das peças escritas de Sêneca, fazendo uma mudança drástica, porque até então os textos de Sêneca eram escritos mais para serem lidos, e os textos elisabetanos foram cada vez mais se aproximando da ação cênica propriamente dita. Ou seja, o mais importante era o que estava acontecendo em cena, não o que estava sendo narrado. E o tema das peças parou de ser tão restrito como era antigamente, falando sobre a nobreza, intrigas de amor, avareza, que eram temas corriqueiros, assim, temas religiosos, e os temas do teatro elisabetano tornaram-se praticamente ilimitados. A não ser que você veja pro lado assim também político daquela lei que eu falei agora há pouco, que diz que eram proibidas as peças que criticassem a nobreza. E com o tempo as peças, quer dizer, as companhias desse tempo começaram a se multiplicar. Foram se criando e nascendo muitas companhias que se espalharam por todo o país, no caso a Inglaterra, e se apresentando com uma liberdade que é invejável. Até aquele momento, pelo menos. O teatro elisabetano conseguiu sobreviver a muitos fatos que tentaram derrubá-lo, como, por exemplo, as ações dos puritanos da época. O teatro elisabetano conseguiu passar por cima e sobreviver a todas as censuras religiosas que as pessoas tradicionalistas queriam impor a ele. Outra coisa, fazendo um paralelo com a atualidade, é que o teatro elisabetano ele conseguiu sobreviver até mesmo à peste negra, porque o menor sinal do contágio, da contaminação que essa doença ocasionou, os teatros foram fechados. Teve um lockdown verdadeiro durante o período elisabetano, e após a doença ter acabado, o epicentro, os picos da doença terem terminado, o teatro elisabetano voltou com muito mais força. Com o crescimento do movimento teatral, foram surgindo vários novos gêneros que também se inspiravam nos clássicos antigos, mas é lógico, trazendo uma adaptação para a realidade atual, algo mais contemporâneo para eles e com temas que eles se relacionassem mais fácil, que eles se identificassem mais. Ele buscou inspiração na história de Roma, história da Inglaterra, também buscou inspiração nas comédias italianas, buscou inspiração também nas novelas e também nos dramas medievais. E eu posso citar alguns agora aqui para vocês. O primeiro é a Tragédia de Sangue, que combinava temas clássicos com temas românticos. O foco principal é a ação, e nós podemos ver várias coisas no meio dessa peça, como por exemplo a mulher bela e infeliz, o suicídio, o veneno, a vingança, o amor romântico. Outro tema é a tragédia doméstica, que eram representações dramáticas sobre os crimes que aconteciam durante aquele período. Surgiram no século XVI e se extinguiram no século XVII. Peça histórica. Nesse tema, eles representavam personagens e situações que aconteceram realmente na história, principalmente na região da Inglaterra, e sempre em forma dramática. E o maior exemplo desse estilo é o texto Ricardo III, escrito por William Shakespeare. Que eu, aliás, assisti uma montagem de Henrique III que eu fiquei de boca aberta no Festival de Teatro de Curitiba no ano de 2014. Nessa ocasião, a peça ela foi super adaptada, usando um estilo de contação de histórias, um monólogo de uma peça que tinha 21 personagens, transformaram em um monólogo, onde o ator interpretava vários personagens, e também era chegado assim, para o lado do estilo de interpretação de Dario Fo, algo mais minimalista. O ator em cena é algo
Gustavo Gasparani do Rio de Janeiro, que ele arrebentou em cena. Foi simplesmente fantástica a apresentação que assisti e me inspirou na criação da minha peça Arauto Conta a História de Todas as Histórias, que foi o meu TCC na faculdade, quando eu fiz o curso de licenciatura em artes na UFPR Litoral. Outros autores que podemos citar desse estilo de peças históricas é o Malory e o John Bailey. Nesse período também podemos encontrar textos sobre heróis populares, que, por exemplo, podemos citar as obras escritas sobre o personagem Robin Hood. Também foi criado durante esse período do teatro elisabetano. Comédia romântica e comédia pastoral, que era o estilo de teatro favorito da corte. Tinha por tema as aventuras, e a comédia prevalecia nesse gênero, sempre com um clima que ia para um lado da alegria, do romance. Apesar de não haver diferença, na verdade, entre esses dois estilos teatrais, no caso da comédia pastoral, ela não teve tanto êxito na Inglaterra como teve na Itália. Por isso que eu falei sobre a comédia pastoral nos meus vídeos que eu estava falando do Renascimento na Itália. Aqui no período elisabetano eu resolvi só falar que existiu por aqui, mas não foi tão famoso e não alcançou um prestígio muito grande. Com um toque primordial e próprio de refinamento, ela servia mais para agradar a corte mesmo, distrair a aristocracia, e não chegando a atingir o público em geral, diferente das comédias românticas. Comédias curtas e as mascaradas. As comédias curtas eram inspiradas no gênero de comédia pastoral e serviam praticamente para agradar a rainha, para saudar ela. E a mascarada era mais uma história interessante, com os climas de mitologia, umas peças mais alegóricas, na qual a aristocracia e a realeza faziam parte dessas peças como atores. As suas peças eram cercadas de artifícios técnicos e também outros artifícios cênicos para poder agradar e impressionar a nobreza. E por fim, vamos falar sobre os interlúdios. Diferente do entremês espanhol, ela se aproximava muito mais da farsa. Eu não falei sobre entremês ainda, eu pretendo trabalhar sobre teatro espanhol, mas eu já jogo aí no ar, entremês, para vocês darem uma procurada. Porém, os interlúdios, eles se aproximavam mais à questão purista da Idade Média, a questão moral desse período, porém com um toque menor de bufonaria, que bufonaria é o estilo de interpretação do bufão, que é um estilo de clown, de palhaço. Eu não falei sobre clown, é uma coisa que eu gosto muito. Faz 16 anos que eu faço palhaço. Eu comecei a fazer teatro fazendo palhaço, eu tenho meu palhaço desde então. O primeiro personagem que eu interpretei com fala, digamos assim, do mesmo ano que comecei a fazer teatro, eu comecei a fazer palhaço e foi criado o Cacareco. E eu interpreto o Cacareco até hoje. E agora eu vou falar um pouquinho das características da dramaturgia elisabetana. Uma das principais características dos textos da dramaturgia elisabetana é o grande foco nas palavras, que é um artifício que vai muito além do texto e da trama. Eles indicam o tempo, o lugar e o período histórico, além de desenhar os cenários, demonstrar quais são as cenas principais, caracterizar os personagens e muitos outros detalhes. Outra característica é o desrespeito às 3 unidades clássicas do teatro. Afastando-se do modelo clássico, a dramaturgia elisabetana não demonstrava a unidade da ação, pois contavam 2 ou 3 histórias na mesma peça. A unidade de tempo não era obedecida porque a peça se passava em mais de um dia. Às vezes a peça passava em anos, pulava o tempo, fazia flashback, começou a ter esse tipo de interação. E desrespeitava a unidade de lugar, de local, porque a peça ela se passava em vários cenários diferentes.
teve essa oportunidade de modificar. A peça está se passando em tal lugar, mudava para outra. Primeiro na floresta, depois dentro de um castelo, depois de uma taberna. Taberna. Nossa, eu tô estranho agora. Tá. E é mudando de lugar, conforme mudando as cenas. Tem a característica da mistura de gêneros. Nas peças desse período, nós podemos encontrar algumas cenas de alegria, alternando com umas cenas de tristeza. Assim como a mistura de personagens trágicos com personagens cômicos em uma mesma peça. Eu gosto de usar o exemplo da própria Romeu e Julieta. No Romeu e Julieta é uma tragédia assim, mundialmente conhecida. A maioria dos personagens são mais sérios, mais dramáticos, como a própria Julieta, o Romeu, os pais. Só que tem os personagens cômicos, que nem a Ama é uma personagem muito cômica, o Benvolio não, desculpa, o Mercúcio, que é o melhor amigo do Romeu, também é um personagem cômico. Percebam que assim, os servos, os amigos, normalmente são os mais engraçados e os protagonistas são mais trágicos, no caso do Romeu e Julieta. A influência de Sêneca. Aí você deve estar se perguntando, pô, Breno, você falou agora há pouco que eles se afastaram de Sêneca, mas eles pegaram o que Sêneca escreveu e modificaram dentro da sua dramaturgia, pegando só alguns aspectos. E artifícios esses, como os ciúmes, a vingança, a guerra e os temas sanguinolentos que haviam nos textos de Sêneca. Tem a característica da diferenciação dos diálogos do teatro elisabetano. Por regra, os versos eram feitos os textos, no caso, eram feitos em versos brancos. O diálogo seguia isso. E se afastava dos clássicos versos alexandrinos. A linguagem era voltada para a cena, ou seja, para a ação, que se tornou o principal objetivo, o principal coisa mais importante nas peças do período elisabetano. Agora vamos falar um pouquinho sobre a dramaturgia de William Shakespeare. Talvez não, é o autor mais famoso do período elisabetano. Começando pelo drama de desejo individual, ou drama de vontade individual. Seguia assim uma questão que, ao contrário das tragédias gregas, onde Deus aparecia no final para dar-se fim ao último ato trágico, William Shakespeare não seguia isso. Ele não consumava a peça a partir de uma ação de Deus, que mais para frente a gente chamou isso de Deus ex machina, a resolução de uma peça, uma solução que caiu do céu. A calamidade e o caos nas peças aconteciam apenas a partir das ações das próprias personagens. Essa moto tá me incomodando, tá passando demais aqui na frente. Com clareza e vigor poético, ele aprofundava as suas tramas e eternizava suas personagens, desde príncipes a vassalos. E ele fazia isso criando personagens complexas, que não eram unilaterais, que tinham uma personalidade muito diversa no próprio espectro da sua personalidade. Capazes de fazer atitudes benevolentes e também fazer coisas do mal mesmo, maus inomináveis. Os personagens podiam ser ambiciosos e empáticos ao mesmo tempo, herói e vilão, ou seja, personagens com camadas. Mas a melhor definição das personagens de Shakespeare é que eram personagens humanos. E já que eu comecei a falar de personagens, eu vou falar das características das personagens na dramaturgia de Shakespeare. Os traços de caráter e personalidade impressos por Shakespeare são estudados até hoje, servindo até de teses para doutorados universitários. E muitos de suas personagens são de uma riqueza e um detalhamento, um aprofundamento da personalidade tão grande que chega a ser impressionante. Ele chegava a conseguir separar os desvios de caráter que eram doentios daqueles que eram passáveis, digamos assim. De personagens frágeis, inseguros, que normalmente eram reis,
até de uma inteligência invejável, como o personagem Iago. No caso do Iago, ele era o vilão da peça Otelo, o Mouro de Veneza. E a inteligência dele era ímpar, porque a peça só acontece pela trama e pelos planos que Iago fez para derrubar Otelo. Geralmente isso... Eita, moto! Geralmente são figuras vigorosas, com grandes virtudes, mas também com grandes defeitos. E nos momentos de maior amargura, os personagens chegavam a soar como a voz do próprio autor, do próprio Shakespeare, com suas críticas aos fatos consumados da história em sua época, das coisas que estavam acontecendo no período em que ele viveu. Dessa forma, Shakespeare deu o veredito de ser o próprio mentor da catástrofe, mesmo que de uma forma assim, sem querer querendo, uma forma involuntária, e olhando de uma forma bem crítica e de muitos estudiosos, Shakespeare é o único que pode se comparar aos grandes autores gregos, pelo menos falando do Ocidente. Existe uma grande hegemonia masculina nas tragédias de Shakespeare, e só são quebradas em poucos de seus textos, como Romeu e Julieta, que tem um protagonismo dividido entre um personagem masculino e uma feminina. Até eu posso dizer que a feminina é muito mais importante durante a peça do que o próprio Romeu. E a outra peça é Antônio e Cleópatra, que também tem todo esse desenvolvimento, assim, dando espaço para uma personagem feminina. Mas Shakespeare, com essas peças, ele tentou, pelo menos, não sei se conseguiu, depende de cada leitor, dividir exatamente a ação trágica da peça entre as duas personagens, entre as duas protagonistas, seja que eram uma mulher e um homem. E outro detalhe, assim, que também dá pra gente colocar em pauta sobre a obra de Shakespeare, é que nas comédias as personagens femininas normalmente são muito mais interessantes que as personagens masculinas, e normalmente são o foco maior das peças, no caso das comédias de Shakespeare. Elas são mais vigorosas, mais espertas, elas chamam mais atenção, elas são mais o foco principal da peça. Um fato que é inegável da obra de Shakespeare é que as suas personagens são extremamente profundas. Não existe personagem raso na obra de Shakespeare. A não ser, lógico, que a gente vai falar um personagem de figurante, um terciário que só passa na peça, mas as personagens principais, não só protagonistas, mas coadjuvantes também, é de uma profundidade tão grande, é de uma complexibilidade tão inteligente, que é difícil você encontrar autores que se aproximam disso. Nessas suas personagens, todos os defeitos humanos e éticos estão presentes, como os vícios, a questão das bebedeiras, ciúmes, inveja, insegurança. Tudo assim existe dentro das personagens criadas por Shakespeare. E essa foi a aula de hoje, pessoal. Semana que vem eu vou continuar falando sobre os principais autores desse período, mas o vídeo já ficou bem longo, então eu acredito que seja suficiente para essa semana. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Cultura na Rede, acionar o sininho para não perder nada dos conteúdos das oficinas que estão sendo disponibilizadas gratuitamente aqui para vocês. Tem as oficinas além da minha de teatro, tem de dança contemporânea, dança de rua, tem de fotografia, tem outras em artes plásticas, artes visuais, tem oficinas de música, de vários instrumentos, também de canto e técnica musical. Existem várias oficinas e todas gratuitas. Então dá uma procurada aqui nas playlists, com certeza vai ter alguma oficina que te interessa e você vai poder acompanhar. E nas videoaulas que tem aqui no canal Cultura na Rede, você vai descobrir também quando vai ser as lives monitorias de cada um dos professores que você for seguir. Nesse vídeo mesmo já falei. A minha live monitoria no meu canal do YouTube, que é Breno Berdan, todas as sextas-feiras no período da tarde. Então vai lá no canal Breno Berdan, com N de navio no final, se inscreva, aciona o sininho
e fique atento para você receber a notificação e assistir na hora a live. É importante que você assista na hora para você tirar suas dúvidas, porque é só lá que você vai conseguir tirar suas dúvidas. É lógico que você pode assistir depois, mas a chance de algum colega ter a mesma dúvida que você é muito grande. Mas caso na hora você, eu estou ocupado, não posso, tente dar uma entrada rapidinha, deixe sua pergunta e eu vou responder. Assim que eu responder, aí depois você volta e assiste para poder ver a resposta disso é aquilo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado até agora e aguardo vocês na live monitoria da semana. Tchau, tchau e muito obrigado.